O mercado do milho volta a ser o destaque do Agricultura BR. Bom, e o milho em Chicago vinha em queda na manhã de hoje, seguindo o mesmo movimento da última sexta-feira. Vamos aos números de agora, então. Veja com a gente o cereal negociado em Chicago, operando com queda. O milho para entrega em dezembro deste ano vem negociado agora a $3,81 mais 60 por bushel. A posição de março, $3,92 mais 60. Enquanto isso, maio, $3,99 por bushel, abaixo da cotação de $9, que já chegou a ser negociada no dia de hoje. A gente tem também a posição de julho de 2016, operando agora a $4,04, apesar do patamar de 4 também vem em variação negativa, e setembro, $4 mais 6 por bushel, assim opera o milho hoje, então, lá em Chicago. Bom, e o assunto continua sendo milho, mas agora milho no Brasil. E olha, vamos trazer um contexto para a produção de milho, primeira safra no país. Esse foi um dos destaques do levantamento da Conab, apresentado também na sexta-feira. Sexta-feira teve muitos números importantes sendo apresentados e pela manhã a Conab apresentou só o primeiro levantamento para a temporada 15-16. Primeira situação em relação ao plantio. A temporada 14-15 teve a primeira safra de milho com um total de produção no país, de área destinada à cultura, de 6.240.000 hectares. A previsão agora é de uma queda, e essa queda para essa área plantada pode ser de 4,2% até 6% de queda em relação ao que acontecia na temporada passada. Essas áreas serão basicamente ocupadas com soja, isso por conta, claro, da rentabilidade. Por aqui nós vamos ver agora alguns números importantes em relação ao que acontece com o milho no Brasil. É o que nós trazemos agora, produção brasileira de milho. Nós temos aqui primeira, segunda safra. Observe que já aparece aqui na última coluna a temporada 2015-2016, números da estatal brasileira. Observe como a linha verde e a linha roxa, elas se distanciam. A verde, ela representa a primeira safra nacional, a roxa a segunda safra, e elas vão ficando cada vez mais distantes. Ora, se eu acabei de dizer que nós vamos ter uma redução diária, e vai haver mesmo, essa redução já é indicada pelos produtores há bastante tempo, produtores que participam do Agricultura BR, essa situação também se reflete na produção total de milho. Observe que a temporada 14-15 vem com 54.730.000 toneladas produzidas na segunda safra e 30.730.000 toneladas produzidas na primeira safra. Essa distância aumenta na temporada 15-16. Você observa que a temporada vai trazer uma redução para 28.480.000 toneladas de milho na primeira safra nacional, enquanto que a safrinha, ou para o milho, a principal safra, a segunda safra, 54.630.000 toneladas, praticamente em linha com o que aconteceu na temporada 2014-2015. E olha só, mesmo com tudo dando certo e repetindo toda a situação de produtividade desse ano, o resultado de 54.630.000 toneladas vão fazer com que saiam dos campos 83.110.000 toneladas de milho, 3 milhões a menos do que já é previsto para a demanda. Portanto, essa somatória aqui para a temporada 15-16, se confirmada, se não tiver nenhum problema climático, de produção, qualquer tipo de situação, ainda assim não atende, fica abaixo da demanda interna e externa para o milho brasileiro. Nós temos mais uma análise gráfica, nós mudamos aqui a situação para mostrar consumo. Eu falava sobre consumo e olha como que deve ser o consumo interno do país. Subindo bastante, subindo quase 3 milhões de toneladas para 58.200.000 toneladas. Em 5 anos, houve uma progressão de 11% sobre o consumo de milho no Brasil. Nós temos mais uma outra análise, nós trazemos aqui os números das exportações brasileiras que devem subir. Esses números aqui, alguns já foram revisados. 14-15 foi revisado agora para 27.240.000 toneladas, na última sexta-feira foi divulgado, e para a temporada 15-16 a expectativa é de 28 milhões de toneladas em 5 anos, uma alta nas exportações de milho aqui do país, realizada pelas trade unions que operam no país, de 25,5%.
destaque volta a ser o mercado internacional da soja por aqui. Relembrando os números da última sexta-feira do novo relatório de oferta e demanda divulgado pelos Estados Unidos, o órgão reduziu a estimativa da produção norte-americana. Segundo a analista Tânia Tosi, da agência Rural Business, essa redução já era esperada pelo mercado há pelo menos 2 meses. O órgão estima agora que o país produza 105 milhões e 810 mil toneladas de soja. Reduziu essa estimativa de produção e, com isso, reduziu também os estoques de passagem do país. Com essas duas informações somadas, a informação de um consumo mais elevado da soja nos Estados Unidos, o mercado internacional do grão reagiu para cima na última sexta-feira. Essa semana, esse movimento também acontece e a soja vem em alta em Chicago. Acompanhe com a gente agora as últimas informações. A soja para entrega em novembro vem negociada agora a $8,93 por bushel. Já a soja para entrega em janeiro a $8,97 mais 40 por bushel. A posição de março de 2016 opera acima de $9. Ela que já chegou hoje a $9,02 mais 4, vem agora a $9,01 por bushel. A posição de maio, $9,05 mais 4, ela também já chegou a ser negociada acima disso no dia de hoje. E a posição de julho, $9,11 mais 4 por bushel. Opera assim, então, o mercado internacional da soja nesta segunda-feira. Atenção agora, produtor de soja aqui do Brasil, para as cotações internas. O assunto agora é trigo e nós vamos falar um pouco a respeito do que vem ocorrendo com o cereal lá nos Estados Unidos para que ele tenha essas reduções, principalmente nos negócios. Daqui a pouco a Juliana vai destacar o que acontece com o trigo lá em Chicago. Mas olha só, nos Estados Unidos eles podem passar para o pior cenário de exportações do cereal, do trigo, dos últimos 44 anos, de acordo com a análise feita pela agência Rural Business. Isso acontece quando os americanos têm a sua colheita de safra da 15-16, temporada 15-16, estimada agora em 55 milhões 840 mil toneladas. Essa é a estimativa para a safra, que houve até uma redução sobre ela. Acontece que os Estados Unidos tem realmente apanhado durante todo o ano em relação aos outros exportadores do cereal, do trigo. Isso porque alguns dos principais importadores do mundo, como o Egito, por exemplo, têm optado por comprar trigo de outros países, de outros importantes players, como Ucrânia e como Rússia. E como o dólar subiu, e não só aqui no Brasil, mas também em outras partes do mundo, como o dólar subiu, tira totalmente a competitividade do produto americano, que tem dificuldades de colocar esse produto para outros países, para exportar com o volume que pretendia. Olha, até o relatório de oferta e demanda do mês de setembro, os americanos ainda tinham uma estimativa de exportar quase 2 milhões de toneladas acima do que na temporada 2014-2015. Cenário que ficou extremamente difícil e que já foi mostrado na sexta-feira na atualização do relatório de oferta e demanda, agora do mês de outubro. Um outro dado importante é que o consumo sofreu um corte. O consumo de trigo é menor, corte de 1,6%, mas ainda continua sendo previsto acima da temporada anterior de 33 milhões 180 mil toneladas. Bom, e mesmo com estes números para o mercado internacional do trigo, os preços do cereal reagiram para baixo na última sexta-feira em Chicago. Na manhã de hoje também vinham operando em cenário negativo e é o que a gente acompanha agora então. Veja comigo o cereal negociado em Chicago operando em queda nesta segunda-feira. O trigo para entrega em dezembro vem negociado agora a $5,07 mais 4 por bushel.
A posição de março, 5 dólares 14 centos mais 6 por bushel. Enquanto isso, o trigo para entrega em maio, 5 dólares 19 centos mais 4. Essa posição já chegou a ser negociada ainda mais baixa no dia de hoje, chegava a 5 dólares e 16 centos. O trigo para entrega em julho de 2016 vem negociado a 5 dólares 24 centos mais 2 e a posição de setembro do ano que vem, 5 dólares 32 centos mais 4 por bushel. A gente confere agora por aqui as cotações do cereal no mercado interno do Brasil. Chuvas fortes atingiram a região sul do país nos últimos dias, o que prejudicou algumas culturas que estão no campo. Vamos saber agora com a Thaís Baroni, então, como que ficam as condições nessa semana que começa. Thaís, boa tarde para você. O que o Rio Grande do Sul e a região sul como um todo pode esperar aí nos próximos dias? Boa tarde, Juliana. No Rio Grande do Sul, a chuva deve dar uma trégua entre hoje e amanhã. Temos ainda a atuação de uma frente fria, mas esse sistema já está mais na altura do Paraná. Hoje ainda teremos algumas pancadas de chuva sobre o estado gaúcho, mas chuvas de bem menos intensidade quando comparadas aos dias anteriores. As chuvas mais fortes vão se concentrar entre Santa Catarina e o Paraná. Amanhã é que o Rio Grande do Sul deve ter uma novidade, a frente fria vai avançar mais sobre o Paraná, as pancadas de chuva ainda mais concentradas sobre o Paraná e também Santa Catarina, e no Rio Grande do Sul o tempo volta a abrir, graças à chegada de uma massa de ar frio e seco. Esse sistema deve chegar ao Rio Grande do Sul na tarde de hoje. Amanhã temos previsão de sol em todo o estado, mas as temperaturas não devem subir muito por causa dessa massa de ar frio. Pela manhã o dia começa com 8 graus na região de Santa Maria, 9 graus na região de Uruguaiana e ao longo da tarde, mesmo com o sol aparecendo, os termômetros não sobem muito sobre o Rio Grande do Sul, máximas de apenas 22 graus em Porto Alegre. Essa condição de temperaturas mais baixas e bastante umidade que tem tendo lá no Rio Grande do Sul nos últimos dias por causa das chuvas favorece a formação de fungo nas lavouras, então mais uma preocupação para os produtores gaúchos. A partir da quarta-feira, aí sim, uma nova frente fria volta a ganhar força sobre todo o estado e vai voltar a chover de maneira generalizada. As chuvas dessa semana, contudo, elas devem ser bem menos intensas do que as chuvas da semana passada. Como a gente observa aqui no acumulado, os acumulados de 70 milímetros sobre a região central do Rio Grande do Sul, 50 milímetros entre Santa Catarina e também Paraná, bem menos do que na semana passada, que passaram dos 30 milímetros os acumulados em 5 dias. A partir do dia 17, essas chuvas perdem mais força ainda, elas vão continuar contínuas sobre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, mas com menor intensidade. E a partir do dia 22, as chuvas voltam a ganhar um pouco mais de força novamente sobre o Rio Grande do Sul. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. Tá certo, Thaís. Obrigada pelas informações. Até já. Por aqui, o Agricultura BR traz cotações de mercado, cotações para o arroz. Você conferiu aí as cotações do arroz em casca no estado gaúcho, de acordo com o Instituto Rio Grandense do Arroz. Agora, de acordo com o CPEA, o indicador para o arroz em casca CPEA, na última semana os valores ultrapassaram os R$40, atingindo um patamar recorde. Na última sexta-feira, a saca de 50 quilos fechava a semana a R$ 40,32. No acumulado do mês de outubro, a alta já passa do 1%. Bom, de acordo com os pesquisadores do CPEA, os preços do arroz em casca seguem firmes no estado gaúcho porque há procura por parte das indústrias compradoras. E ainda também porque os produtores de arroz estão segurando a sua produção, já que não precisam fazer caixa agora à espera de valores ainda maiores. A gente confere agora como que estão as cotações do arroz beneficiado também no estado do Rio Grande do Sul.
feriado no Brasil, tem muita gente em casa acompanhando a Agricultura BR. Teve uma mudança climática um pouco mais forte, principalmente no centro-oeste. Aqui no Mato Grosso do Sul, hoje mais cedo, temperatura de 13 graus aqui em pleno mês de outubro. Mas o assunto agora é milho e vamos ver como é que está a operação com milho na Bolsa de Chicago. Por lá, operação normal, feriado é só aqui no Brasil, então você acompanha comigo o que acontece em Chicago, porque o milho vem em queda. Milho segue o dia com queda, posição de dezembro, negociada $3,81 mais 6 por bushel. Março é negociada $3,92 mais 6 por bushel, com queda também, vai perdendo aí a posição de dezembro perde 1 cento de dólar, a posição de março perde meio cento de dólar, maio vai perdendo 1 cento de dólar também, abaixo, portanto, de $4 a $3,99 por bushel. Julho é negociada a $4,04 por bushel e setembro do próximo ano a $4 mais 6, uma queda praticamente estável, com queda de 0,2% para essa posição. Entre em contato com a Agricultura BR, faça a sua participação aqui conosco, mande sua foto, seu vídeo, sua pergunta. Tem gente mandando pergunta, manda sua pergunta também, manda pelo WhatsApp, rapidinho, 6796562266. Veja no próximo bloco informações a respeito do mercado do cacau. Você vai saber que Ilhéus vai voltar a exportar amêndoa depois de 2 décadas. Você vai conferir também o mercado internacional do algodão e os negócios em Nova York daqui a pouco, depois do intervalo.